estar com vocês nesta manhã na escola dominical. Eu, pessoalmente, amo muito a escola dominical, gosto de falar na escola dominical. E às vezes perguntam para a gente se a gente gosta mais de pregar ou de falar na escola dominical. Eu sempre falo, eu gosto mais de fazer o que eu estou fazendo. Há pouco eu gostei mais de pregar e agora de lecionar. É muito bom ter essa oportunidade de um convívio mais informal também. Bom, o tema geral já foi dito, né? Está ali escrito, João Calvino, teólogo da Reforma. E hoje o meu tema é a oração e serviço em João Calvino. Bom, vamos lá. De dia a claridade atrapalha um pouco, mas dá para ler, né, eu acho. Eu coloquei fonte 40, em geral atende. Eu começo com algumas frases de Calvino. Pode passar a primeira frase de Calvino para pensar. Sempre que os homens são chamados por Deus, os dons são necessariamente conectados com os ofícios, pois Deus não veste homens com máscara ao designá-los apóstolos ou pastores, e sim os supre com dons sem os quais não tem eles como desincumbir-se adequadamente de seu ofício. Isso é um grande conforto, saber que Deus nos chama e nos capacita. É que às vezes a gente gosta dessa máscara aqui, né? Deus não veste homens com máscaras. E aqui não tem a ver com hipocrisia, não. A ideia de máscara é que Deus não nos dá apenas uma função. Tem coisas que eu gosto, mas não gosto do pacote. Não gosto do pacote, então eu prefiro não gostar, porque o pacote é cheio. Deixa eu tentar explicar. Quando eu era jovem, eu amava a vida militar, infantaria, missões, eu gostava disso. Mas eu não gostava de ficar no mato. Então, ficar no mato, inseto, esse negócio é muito enjoado. Eu gostava mais de guerrilha urbana. Então, eu falei, sabe uma coisa? Eu não quero saber desse negócio, não. É muito enjoado isso. Eu estou falando de forma muito simples, dizer o seguinte, que você pode achar bonita a farda, achar legal, no meu caso, ser militar, mas é um pacote. Então, esse pacote é muito mais complexo, você pode ir ou não. O que Calvino está dizendo é que Deus não dá máscara. Eu sou pastor. Eu sou médico. Eu sou advogado. Apenas isso, sem os ônus. Deus nos prepara também para os ônus próprios das funções para as quais Ele nos chama. É isso que Ele está nos dizendo. Bom, introdução. Calvino em Genebra. Eu falei que sempre iria retornar alguns pontos, porque eu preciso sempre partir do princípio que nem todos assistiram tudo. Bom, Calvino, ele era um jovenzinho, ele nasceu em 1509, ele chega a Genebra em 1536. Então ele tinha o que aí? 27 anos incompletos. E Calvino vai a Genebra por causa de uma guerra. Calvino, ele fugia da perseguição até certo ponto, porque ele era protestante, e ele queria ir para uma cidade chamada de Estrasburgo. Estrasburgo é uma cidadezinha muito bonita. Ele queria ir para lá porque Estrasburgo, na época da Reforma, pertencia à Alemanha. Estrasburgo está na divisa. Em alguns momentos pertenceu à Alemanha e em outros momentos pertenceu à França. Na época pertencia à Alemanha. Então muitos franceses perseguidos iam para lá. E Calvino era um intelectual, um jovem intelectual brilhante. Ele queria ir para lá, escrever, dar aula e continuar a sua vida. Mas havia uma guerra, e essa guerra fechou as estradas. Então ele teve que mudar a sua rota. Mudando a sua rota, teve que ir a Genebra. Mas para ir a Genebra, ele teria que pernoitar em Genebra. Pernoitar para que no dia seguinte ele continuasse. Ele não tinha interesse em ter Genebra não fazia parte nada da sua rota. E Genebra já havia começado uma reforma com um homem chamado Farel. E Genebra oficialmente havia adotado a reforma. Bom, Calvino vai lá, se hospeda numa hospedaria, e algum fofoqueiro, que eu desconfio que seja um amigo dele chamado Edith Lê, não tenho certeza, e espalhou que aquele jovem Calvino que havia publicado uma obra grande, que estava se tornando conhecida, chamada As Institutas, estaria em Genebra, uma cidade pequenininha,
A igreja não tem fofoca, então você não sabe nem o que é isso. Né? Na verdade, isso é fofoca. Eu fico falando essas coisas que ninguém sabe o que é, então fofoca em igreja, isso é uma coisa impossível. Bom, então o pessoal meio fofoqueiro contou, daqui a pouco está lá Calvino, agora vou descansar uma noite, amanhã eu prossigo viagem. Chega lá o Farel, mais velho do que ele, conversa com Calvino e fala: Calvino, você não quer ficar aqui para a cidade para a gente continuar a reforma? Eu preciso de um jovem como você, talentoso, brilhante. Porque Farel era um grande pregador, um homem impulsivo, sanguíneo, mas estava longe de ter o brilho de Calvino. E Calvino falou: não, muito obrigado, olha, meu objetivo é ir lá para Estrasburgo, ficar lá, escrever, dar aula. E Farel insiste, ele não quer mesmo, não quer. Aí o Farel joga uma praga nele, fala: não é assim? Então que Deus não lhe dê paz, que você não tenha sossego, não tenha descanso diante do Senhor, tal. E Calvino ouviu aquilo e falou: quando é que eu começo? Então Calvino já se assustou e fica. E Calvino mesmo conta essa história no prefácio dos Salmos. O prefácio dos Salmos ele conta lá por volta da página 37, por aí mais ou menos. Então ele conta isso em poucas palavras, mas é isso que ele conta. Então ele fica em Genebra, muda a sua rota. A vantagem, ele é solteiro, então não tinha que convencer a esposa a ficar, a minha sogra, não tinha nada disso. Ele ficou, resolveu ficar e ficou por lá. Muito bem, a reforma continua. Em 1538, 2 anos depois, Calvino e Farel são expulsos de Genebra. A reforma tinha sido adotada, mas havia um grupo de libertinos que achavam que a coisa tinha que ser muito mais flexível, inclusive no campo moral. E eles são expulsos e Calvino vai agora para Estrasburgo. Eu vejo em Calvino muito tranquilo isso. Eu estou indo para onde eu queria ir mesmo. Eu queria ir para Estrasburgo e ele vai agora para Estrasburgo. Bom, só que Genebra entrou numa degringolada espiritual, moral. Genebra é uma cidade muito corrompida, muito corrompida. Ela era uma espécie de lugar de embriagados, endividados. Era terrível Genebra. Genebra eu comparo à cidade de Corinto, do Novo Testamento. Então, começa a observar que Genebra perdeu totalmente o rumo agora e começam a fazer tentativas de trazer Calvino de volta de Estrasburgo, que foi o momento mais feliz na vida de Calvino, assim, na minha impressão. Querem fazê-lo voltar, escrevem cartas para Farel convencê-lo, escrevem para Calvino, e ele não quer voltar para Genebra. Não quero voltar, estou muito bem aqui eu quero ficar, etc. Bom, mas ele é persuadido a voltar. Em 1541, ele já se decidira que, mesmo desejando permanecer em Estrasburgo, voltaria a Genebra. E ele escreve: mas quando eu me lembro que não pertenço a mim mesmo, a mim próprio, eu ofereço o meu coração apresentado como um sacrifício ao Senhor. Aqui você já começa a ver os indícios de um homem piedoso. Ele entende que ele deve ficar em Estrasburgo, mas ele está convencido que Deus quer que ele volte. Eu me lembro que não me pertenço a mim próprio. Mais tarde, pregando em Genebra, já anos depois, ele vai dizer: em primeiro lugar, temos de aprender a sujeitar nosso coração a ser obediente a Deus. E é um processo difícil. Deixe-me tentar ilustrar com uma coisa não espiritual. Não sei se acontece isso com todo mundo. Quando você perde alguma coisa, e para você aceitar que perdeu e começar de novo, é simples para vocês? Por exemplo, você perdeu um texto seu no computador. Acha que perdeu, mas não tem certeza. Mas você acha que perdeu. E você admite: perdi e vou começar tudo de novo. Exige de você uma luta até você... não, perdi, está repreendido, entrega a Satanás e agora eu vou começar de novo. É fácil ou não? Como é que é isso? Que para mim é muito difícil. Porque aquele negócio assim, eu perdi. Mas, gente, se não tiver naqueles arquivos não salvos ali, lá.
Ah, não tá. Vou começar um de novo. Mas será que eu não copiei isso na nuvem? Não. Até a hora que eu falo, não, eu perdi mesmo, vou começar. Vocês enfrentam esse tipo de coisa ou sou eu que sou anormal? Oh, que benção, eu descobri que sou normal. Então, é difícil você aceitar isso. Eu estou usando essa figura para dizer que você ter consciência das coisas. Eu tenho que começar. Para mim, uma luta até romper totalmente. Porque está rompendo, eu estou aceitando, mas surge uma luzinha. Quem sabe? Aí você volta tal. Calvino aqui tinha consciência. Eu quero é ficar aqui. Mas ao mesmo tempo ele tem consciência. Deus me quer lá. Não deve ser fácil romper com isso. Não deve ser fácil. Bom, mas ele voltou para lá. E eu agora destaco, eu dei esses dados biográficos muito rapidamente, para destacar algumas coisas em Calvino sobre o que ele fala sobre a oração. A oração como ato de elevar-se. A nossa oração, ela sempre é dirigida a Deus. E alguém vai falar, mas é óbvio que é dirigida a Deus. Mas será que nós temos consciência quando oramos de que a nossa oração é dirigida a Deus? Nós temos o senso da majestade de Deus? A oração sempre é um elevo. A oração não é algo rotineiro, comum. Eu brinco lá em casa dizendo o seguinte, que dependendo dos cachorros que você tem, você vai na padaria e volta, é como se você tivesse ficado um mês fora. Os cachorros recebem você, não sei se acontece com vocês também. Você vai na padaria e volta, o cachorro pula, Toby. Toby era um cachorro antigo. Não pula, eu fui só na padaria. E como é que eu convencia? Fui 10 minutos, mas ele me recebia como se eu tivesse ficado muito tempo fora, etc. E a esposa é diferente, você fica um mês fora, é como se tivesse ido na padaria. Bom, então, a coisa é diferente. Aí as mulheres gostam, né? Ferrar a gente. Então não é só lá em casa, não. Bom, mas então assim. Mas é muito interessante você entender rotinas. Então o cachorro não entende essa rotina. Você vai parar e volta. Para ele é muito tempo. Ele chora, você abriu porta, arranha a porta e fica angustiado. Eu fui na padaria e voltei. A oração nunca pode se transformar num ir à padaria e voltar. Uma coisa rotineira. É um ato de elevar-se, falar com Deus. Esse é um ponto muito importante em Calvino. Tendo como prioridade, já no próximo lâmina, a glória de Deus. Quando o Calvino comenta o Pai Nosso, ele interpreta: quando pedimos na oração que o nome de Deus seja santificado, não devemos fazer essa petição tendo em vista algum proveito para nós, mas somente tendo em consideração a glória de Deus, sem nenhum outro interesse, fim ou intenção. E, contudo, essa mesma petição redunda em proveito e utilidade. E é difícil isso. Eu estava conversando com um amigo outro dia, um casal, né? Estava saboreando um churrasco, para dar uma ideia para hoje, né? De carneiro, paleta. Bom, então eu estava conversando e ele falou, antigamente era difícil, ele e a esposa dele, eu e minha esposa, porque eu ficava muito tempo fora de casa, ele era representante comercial, e minha esposa passava muito aperto, porque ela sozinha tinha que decidir coisas, muitas coisas, e na época nem existia celular. E eu também ali fazendo continha, porque se gastasse um pouco demais a venda, as vendas eram só para cobrir isso. E eu chegava em casa, às vezes estourado, acabado, doido para falar. Mas eu tinha que entender também que minha esposa estava agoniada, porque ela ficou 15 dias, 20, com 2 filhos, cheio de problemas, doido para falar também. Quem é que fala primeiro? Na oração do Pai Nosso, nós somos levados a aprender, primeiramente, a honrar a Deus. Pense como é que é o Pai Nosso. Pai Nosso está nos céus, está no céu. Mas, Senhor, eu queria falar... Não, calma. Santificado seja o teu nome. Mas, Senhor, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade. Mas, Senhor... Então, o Senhor, na oração do Pai Nosso, ele nos disciplina a entender
que mesmo diante dos nossos problemas, que são sempre graves para nós, a glória de Deus é maior do que tudo isso. E quando nós colocamos as coisas no devido lugar, nós aprendemos a nos beneficiar. Repare, não é que nossos problemas não sejam relevantes, não é isso. É que Deus vai nos educar a entender que a sua glória, a sua honra, a sua majestade estão em primeiro lugar. E Calvino entende isso, ele diz, e contudo, essa mesma petição redunda em nosso proveito e utilidade. Deixa eu tentar usar um exemplo. Hoje eu estou muito prático, não sei porquê. Acho que minha saúde melhorou, eu estava meio doente esses dias. Vamos lá. Alguém aqui gosta de arrumar porta-mala de carro? Eu gosto de arrumar. Gosta também? Gente, não é possível. Só eu que... Eu sou normal, gente. Eu gosto de arrumar... finalmente. Uma porta. Agora, eu gosto de arrumar mala também. Minha mala eu gosto de arrumar. Eu não concebo uma coisa que aqui deve ter. A esposa fazendo a mala do marido. Meu Deus do céu, é muita confiança. Não, porque... Mas confiança por quê? Gente, será que ela lembrou de tudo? Eu tenho meu checklist, que eu vou ticando tudo lá. Então, alguém foi. Tem gente que faz a mala. Muito bem. É melhor pedir a minha sogra para fazer meu paraquedas. Bom, então é o seguinte. Bom, mala de carro para uma viagem com a família. Se tiver filhas, é pior, né? Filhas, vocês sabem bem o que é isso? A mala de filha é muito grande, né? Muito grande. E você tem momentos que tem que fazer uma definição. Mala, oração, vocês vão entender com muita fé. Você às vezes tem que fazer o seguinte: ou eu continuo arranjando isso aqui, ou eu tiro tudo para fora e começo de novo. Esse é um drama que algumas pessoas enfrentam. Eu estou falando de mala de carro, mas às vezes eu vejo alguém que arruma o guarda-roupa da casa. Não acontece isso? Passou o inverno, guardar os cobertores agora. Guardar os cobertores aqui. Como é que eu guardo? Vou colocar aqui. Não vai ser desse jeito. Vou ter que comprar aquele saco lá, sucção, tá? Tirar, espremer, aí vai dar tudo certinho. Não está dando certo encaixar. O porta-mala do carro não dá. Você está tentando encaixar, sabe uma coisa? Eu vou tirar tudo. E agora eu vou começar a colocar essa sacola aqui de sapato da minha esposa, tem 10 sapatos, só tem 2 pés, não sei porquê, e tudo velho aqui, essa Anabela, ninguém usa mais esse negócio aqui. Bom, então, aí você tirar e colocar naquele cantinho ali e tal, e no final dá e sobra espaço. Mas até você definir que deve desmontar tudo para depois começar, Deus faz isso conosco. Ele quer nos ensinar a ter o senso do que é prioritário. E nós vamos ser abençoados colocando as coisas no devido lugar. Os nossos interesses são relevantes para Deus, mas Deus quer nos mostrar que a glória dele é maior do que os nossos interesses. E o surpreendente é que o Deus da glória se ocupa conosco. Ele não menospreza nossas coisas. Daí ele vai nos disciplinando, nos educando. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Aí depois de tudo isso, o pão nosso de cada dia. Mas eu queria falar do pão lá no início. Falar do pão. Mas ele vai nos educando. E a gente acha que o pão logo de início é essencial. E Deus sabe que o pão é essencial, mas ele pode esperar dentro de um processo educativo. Mas vamos continuar aqui. A oração teocêntrica. Assim, mesmo que a nossa oração seja de súplica pela nossa vida e de nossos familiares, ela deve ser sempre centrada em Deus. É o aspecto prioritário. Então Calvino diz: não oraremos de uma maneira correta a menos que a preocupação por nossa própria salvação e zelo pela glória de Deus sejam inseparavelmente entrelaçados em nosso exercício. Então a nossa preocupação
deve ser sempre glorificar a Deus, honrar a Deus, entender que falar com Deus não cai numa rotina, como eu falei, de ir na padaria e voltar. É sempre um ato de enlevo, como diz o Salmo 131, me parece, 130 ou 131, das profundezas clamo a Ti. Né? Nós temos a sensação que falar com Deus é sempre uma distância qualitativa. Eu estou diante do Deus majestoso, o Senhor glorioso. Então, a oração é uma prerrogativa nossa, de filhos de Deus. Somente os que estão em Cristo, pela fé, têm a Deus como seu legítimo Pai. E Deus tem prazer que nós falemos com Ele. Deus tem prazer nisso, que nós falemos com Ele. O segundo ponto que eu destaco aqui é o espírito de oração. Então, reparem, eu não estou fazendo um estudo sobre a oração, eu estou estudando a oração como Calvino entende as Escrituras, daí essa sistemática que eu estou empregando. O espírito de oração, privilégio e responsabilidade. Quando o Espírito nos testifica que somos filhos de Deus, ele ao mesmo tempo imprime esta confiança em nossos corações para que ousemos invocar a Deus como nosso Pai. Isso parece pouca coisa, mas não é, meus irmãos. Nós perdemos muitas vezes a dimensão do privilégio. Nós podemos falar a Deus como o nosso Pai. E de fato Ele é o nosso Pai. Não é uma figura retórica. É uma relação de fato de Deus como Pai e nós como filhos, e não somos nós que usamos isso. É Deus mesmo quem se intitula assim. Quando você vai ao Velho Testamento, você encontra apenas 14 vezes, a figura de Deus como Pai de um indivíduo. Aliás, desculpe-me, 14 vezes a figura de Deus como Pai. Essa expressão não é muito comum no Antigo Testamento. E mesmo assim, é uma relação de Pai da nação. Deus é Pai de Israel. E quando você funila um pouco mais isso, você vai descobrir que esta paternidade de Deus está associada a um fato histórico. Quando o povo se refere a Deus como Pai, sempre tem uma referência ao Êxodo. A paternidade de Deus foi demonstrada quando Deus liberta o povo do cativeiro. Então você não encontra no Antigo Testamento ninguém dizendo, Deus é meu Pai. Não. Deus é Pai de Israel. Ou Deus diz, olha, eu sou Pai de vocês. Você encontra Isaías, agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai. É por isso que quando Jesus Cristo ora no Novo Testamento, chamando a Deus de meu Pai, gera estranheza. Meu Pai? Essa não é uma forma que nós usamos para falar de Deus. E ainda mais uma forma infantil que ele emprega, né? De Abba, Pai, que era uma expressão usada por uma criança quando era desmamada. Né? Havia um ditado judeu que dizia que quando a criança era desmamada, ela aprendia a dizer Abba e Ima, que é uma espécie de papai e mamãe. E Jesus Cristo usava essa expressão. Era muito estranho, porque o judeu não tinha esse tipo de intimidade com Deus. Deus é Pai de Israel, mas essa individualidade não. Embora Deus fosse Pai de cada um, mas essa relação ela vai ganhar uma amplitude maior a partir de Cristo. Então, quando nós nos referimos a Deus como nosso Pai, é um grande privilégio para nós. E o fato é que o Espírito Santo, então, ele nos assiste em nossas orações. Alguns de vocês, eu calculo que sejam, não profissionalmente, mas deem assistência seja um técnico de informática, né? Programador, acho que nem existe mais hoje, né? Não sei. Mas técnico de informática. E existe uma miséria. O técnico ensina para você, você aprende tudo, até ele ir embora. Quando ele foi embora, não dá nada certo.
Não acontece isso, né? Eu gosto de fazer cola, um tutorial muito legal. Eu sempre começo, penso, logo existo. Pronto, minha primeira identidade, eu estou eu. Depois, o que é que eu devo fazer? Liga o computador. Segunda coisa, bote o óculos. Então eu gosto de fazer o tutorial, minha colinha. Porque é simples, você pega o Ctrl X, não sei o que lá, aperta aquilo ali, tal, tem um atalho aqui, o atalho é 666, sou eu, tal, é o atalho dele, aí dá tudo certo. Depois, que atalho, que ele apertou? E para quem sabe, no caso dele, é tão simples, mas para a gente a coisa é mais lenta. Vamos dizer o seguinte, o Espírito Santo, ele é o nosso tutorial, sem querer baratear tanto, mas é mais do que o tutorial, ele nos guia em nossas orações. Se ele nos deixasse soltos, gente, nós íamos fazer tanta bobagem, mas o Senhor nos assiste. Calvino não diz tutorial, tá? Eu que estou dizendo aqui, mas vamos chegar lá. A oração eficaz é aquela que tem o Espírito como seu autor. Sem o auxílio do Espírito, jamais oraríamos com discernimento, porque nós não sabemos orar como convém, nós nos atropelamos, nós somos pecadores, nós temos uma visão equivocada, nós temos o senso de prioridade atrapalhada. Então, o Espírito é que precisa nos auxiliar. Isso está lá em Romanos capítulo 8. Então, o risco de orar sem a instrução do Espírito. Analisando o fato de que pedimos tantas coisas erradas a Deus, e que se Ele nos concedesse o que solicitamos, traria muitos males sobre nós, Calvino diz, não podemos nem sequer abrir a boca diante de Deus, sem grande perigo para nós, a não ser que o Espírito Santo nos guie à forma devida de orar. Vocês nunca fizeram um pedido errado? Eu não gosto, a minha geração não gosta de atendimento sem pessoas, né? Autoatendimento. Você aperta o negócio errado ali, depois é chato, vem que volta isso aqui. Aí eu pedi algo que tinha pimenta. Tinha uma pimenta todo dia que era malvadeza, como é que era aquele negócio? Traiçoeira? Como é que era lá? Aquela... Era pizza, é uma pizza que veio no rodízio, o nome de bandida. E alguém comeu na minha frente e falou, é bandida mesmo. Porque... Mas as coisas meio doidas, bandida. Então você, às vezes, aperta, não era o caso de apertar algo errado. Você aperta algo errado, é muito difícil você voltar. Meus irmãos, já imaginou quantas coisas erradas a gente fala para Deus? Se Deus atendesse os nossos pedidos, como nós pedimos, nós não sabemos de nada. Nós achamos que este é o melhor caminho. E a palavra de Deus vai nos dizer que o Espírito intercede por nós. Então, Calvino usa essa figura, né? Que nós não podemos nem sequer abrir a boca diante de Deus sem grande perigo para nós, a não ser que o Espírito Santo nos guie à forma devida de orar. Então, nós não podemos negligenciar a oração, deixando a responsabilidade com o Espírito. Ele trabalha com isso, olha, o Espírito me guia em minha oração. Agora, não use disto para você se acomodar, o Espírito me guia. Então, quando Ele quiser me guiar, Ele vai me levar à oração. Não, não é isso. Aqui não se diz que, lançando o ofício da oração sobre o Espírito de Deus, podemos adormecer negligentes ou displicentes, como alguns se acostumaram a blasfemar, dizendo, devemos ficar à espera, sem nenhuma preocupação, até que o Espírito chame a atenção da nossa mente, até então ocupada e distraída com outras coisas. E ele continua, muito ao contrário, aqui somos induzidos a desejar e a implorar tal auxílio, com aversão e desgosto por nossa preguiça e displicência. O Espírito intercede por nós, o Espírito nos ensina a orar como convém, mas não significa isso que nós nos acomodamos na nossa vida distante da palavra, distante de Deus, e dizendo que o Espírito é que vai nos tirar de nossa inércia, né? É como aquelas histórias, né, do sujeito que ele tem que ir para o trabalho, mas ele não vai porque a esposa não acordou. Ele não me acordou, então eu não fui trabalhar.
né? Você não sabe suas responsabilidades, a ideia é a mesma, né? Então ele vai nos instruir. Desculpe-me, o dever dos crentes, quando opressos por angústia profunda e espiritual, envidar o mais extênuo esforço por romper os obstáculos que se interpõem em sua aproximação de Deus. Porque nós podemos nos acomodar nos entregando às dificuldades. Porque vocês, eu, todos nós, temos determinadas metas. Às vezes metas bem pequenas, de um dia, 2 dias, de uma semana. Você fala, essa semana eu quero colocar a casa em ordem. Ou eu quero arrumar o porão, ou quero arrumar o sótão, ou quero limpar o quintal da casa. Está muito feio esse quintal, muito cheio de entulho aqui, está na época de aparecer escorpião e já chegam os hóspedes. Então, eu vou arrumar isso aqui tudo. Mas para você fazer isso tudo, você sabe que tem que mudar o seu horário. Porque senão você não consegue. Olha, eu tenho que acordar mais cedo. Então você pega e acorda mais cedo. Olha, eu tenho que ir na cidade, eu vou comprar essa vassoura, vou comprar esse desinfetante ou esse veneno, o que é que seja. Ou seja, você se organiza para aquilo. Porque senão as coisas não vão. O problema é quando nós vamos aceitando como desculpa as próprias dificuldades. E eu estou falando numa ordem material. Paulo vai nos dizer que nós temos uma grande batalha espiritual. Além dos nossos desânimos, de nossa acomodação, Satanás ele vai envidar obstáculos para que se interponham à nossa leitura bíblica. Eu quero ler a Bíblia, mas meu dia não dá. Eu entendo isso, a vida é muito agitada. Mas que tal acordar meia hora mais cedo? Bom, é uma solução. Eu, em geral, faço isso com alguma questão. Não consigo? Então vou acordar meia hora mais cedo, ou uma hora que seja, porque aí você arruma um tempo para fazer determinada coisa que você quer ou precisa fazer. Então, os crentes devem envidar o mais extênuo esforço por romper os obstáculos que se interpõem. Porque esses obstáculos, eles vão se transformando em algo cada vez maior. Porque é uma acomodação. Vai criando uma crosta que nos impede cada vez mais de tornar a nossa comunhão com Deus. Então ele vai nos exortar. Quando nos sentirmos frios e indispostos para orar, supliquemos logo ao Senhor que nos inflame com o fogo de seu Espírito, pelo qual sejamos dispostos e suficientes para orar como convém. Eu admiro muito um grande pregador do século XX, chamado Lloyd Jones, né? Martyn Lloyd Jones. Foi um grande pregador, influenciou gerações, até hoje ele influencia pela sua obra. E num dos livros dele ele fala que uma das coisas mais difíceis da vida cristã é orar. E ele fala que quem não enfrentou isso ainda não sabe o que é orar. Porque são tantas coisas que nos afastam da oração e nos distraem. E, olha, parece que é verdade mesmo. Não sei se vocês enfrentam isso. Eu li um outro autor, antes dele eu li um outro autor muito liberal, que numa entrevista feita com ele, falava sobre oração. Ele falou, eu não oro mais, eu medito. Eu achei aquilo uma coisa totalmente absurda. Eu li isso tem uns 40 anos. Absurdo. E depois, na velhice, eu fui observando essas coisas, lembrando do Lloyd Jones, da luta da oração, e lembrando desse autor liberal, Paul Tillich, falando sobre meditar. E eu falei, gente, olha, são questões verdadeiras. A oração enfrenta obstáculos. E você pode, sem perceber, em alguns momentos, já não está mais orando, você está meditando. Eu nunca tinha pensado nisso concretamente. De uns anos para cá, sim. Talvez vocês nunca tenham enfrentado esse problema. Eu já enfrentei isso. De que você está pensando, Senhor, olha, abençoa o Ceterge. Abençoa. Eu sempre pronunciei errado, é isso mesmo? Ceterge.
É uma coisa do carioca paraibano. Bom, então, abençoa lá aquela escola, tá? Abençoa aquela escola, Senhor, tal. Aí daqui a pouco você está orando, está lá, abençoa aquela escola, Senhor. Rapaz, lá nós estamos sem dinheiro, gente. Puxa vida. Mas também aquela oferta que ia chegar não chegou. Não chegou. Mas quem sabe, né? Com dificuldade. Mas o pessoal também faz corpo mole e a beça. Eu estava orando, mas eu já não estou mais orando. Não sei se dá para entender a transição. Você começa a orar e daqui a pouco tal. A senhora, vocês têm filhos adolescentes, não é isso? Adolescente. Tá? Quando crescer e os seus meninos forem casar, você abençoa. É um casal? O menino, pega no seu ponto fraco, é o menino. Então, aí quando for casar, ele fala assim: Senhor, abençoa meu filho, encontre uma boa menina para casar, Senhor Deus. Aí depois está lá. O mundo de hoje está muito difícil. Essas moças de hoje, que problema. Meu menino, um garoto inocente, puro, santo, igual meu marido, tal. Então, daqui a pouco, a senhora, hipoteticamente, obviamente, já não está mais orando. A senhora está meditando sobre isso, está usando uma palavra que foi criada por Santo Agostinho, é o solilóquio. A senhora está num solilóquio, conversando consigo mesma. E quando você vai ver, você ficou 5 minutos conversando sozinha e pensando que estava orando. Olha, é uma armadilha que eu tenho observado. A questão é pedir a Deus que inflame com o seu fogo, o seu espírito, para que sejamos dispostos o suficiente para orar. Essa questão da meditação, Calvino não falou, eu apenas estou aplicando aqui. Satanás e o obstáculo à oração. Quando ele comenta o Salmo 91, 12, diz: nunca podemos aquilatar os sérios obstáculos que Satanás poria contra nossas orações, não nos sustentasse Deus da maneira aqui descrita. Satanás vai lançar sempre obstáculos. Não é à toa que o Pai nos dá o Espírito. Não é à toa que o Espírito nos auxilia em nossa oração. Se fosse uma coisa tão simples, tão natural, tão espontânea, sem obstáculos, as Escrituras iam dizer que o Espírito intercede por nós para que nós oremos como convém. É claro que não é algo simples e que os obstáculos serão grandes contra nós. Então, Calvino ilustra a sua tese referindo-se à esposa e amigos de Jó. Chamo tentação espiritual quando não somente somos açoitados e afligidos em nossos corpos, senão quando o diabo opera de tal modo em nossos pensamentos que, se Deus nos converte em inimigo mortal, ao que já não podemos ter acesso, convencidos de que nunca mais terá misericórdia de nós. Aquela ideia, você pecou, Deus rejeitou você, abandonou, seu pecado não tem perdão mesmo, e pronto. A consciência da gravidade do pecado é algo importante, desde que faça com que busquemos a misericórdia de Deus, mas pode nos fazer afastar. E o propósito de Satanás é fazer-nos afastar de Deus, da oração. Os amigos de Jó, que em geral tinham uma boa teologia, mas aplicavam errado essa teologia, era isso: você pecou mesmo, você é um homem ímpio, arrogante, etc, etc, e nunca apresentavam uma possível solução para o problema de Jó. A oração como exercício de fé na providência de Deus. Eu gosto muito disso aqui porque eu acho que isso aqui é padrão para a nossa vida. Quem quer que não confie na providência divina, bem como não encomende sua vida à fiel diretriz dela, ainda não aprendeu corretamente o que significa viver. Em contrapartida, aquele que confiar a guarda de sua vida ao cuidado divino, não duvidará de sua segurança, mesmo em face da morte. Confiar em Deus, as nossas orações devem ser uma expressão de nossa confiança em Deus, que ainda que eu não entenda todos os caminhos pelos quais eu passo, e nem por que eu estou passando, há um Deus que governa todas as coisas, e eu, quando oro,
eu estou dizendo, Senhor, eu não entendo isso aqui não. Eu não entendo, não sei, não tenho clareza, posso estar até angustiadíssimo com isso, mas eu confio na tua direção, eu confio no teu cuidado. Então, Calvino diz em outro lugar que nenhuma oração lhe é oferecida em vão. Nenhuma oração lhe é oferecida em vão, e de fato. Se você for observar no Antigo Testamento, aparece muita palavra escutar, ouvir, responder. E o ouvir de Deus tem a ver com responder. Quando fala que Deus nos ouve, na realidade é que Ele ouve e responde. Não é um ouvir apenas passivo. Então, ao orarmos conforme os preceitos bíblicos, evidenciamos reconhecer quem é o nosso Deus. E isso nos traz, então, algumas questões dentro da oração como exercício da providência de Deus, né? Os doces frutos. A doutrina da providência propicia ao crente o melhor e mais doce fruto, resultante da compreensão de que tudo está nas mãos de Deus. Meus irmãos, saber que tudo está nas mãos de Deus, e Deus não é apenas um Deus soberano, é um Deus justo, que nos ama. Ele poderia ser justo e nos amar, mas não ter poder. Ele poderia ter todo o poder, mas não ser justo nem nos amar. Isso geraria conflitos, mas o nosso Deus é um ser pessoal que ama e cuida pessoalmente de nós. Um outro fruto ligado a isso é a fé submissa. Na oração revelamos a nossa fé em Deus e em seu providente cuidado, sabendo que Deus jamais nos desampara. Aquele que confia na providência divina deve fugir para Deus com orações e forte clamor. Ao orarmos sinceramente, conforme nos ensina a Escritura, estamos submetendo a nossa vontade a Deus. Então, quando nós oramos, nós expomos nossa vontade a Deus. Não há nenhum mal nisso. Em expor o que nós desejamos, o que nós queremos, o que nós achamos, não há nenhum mal. Mas isso deve ser acompanhado do pedido para que Deus faça a vontade dele. E ao mesmo tempo, eu entendo que nós pedimos a Deus que não só faça a vontade dele, mas que fortaleça a nossa fé para cuidar de nós de tal forma que nós aprendamos a confiar nele. Ou seja, eu gostaria disso, Senhor Deus, mas faça a tua vontade e fortaleça a minha fé para que eu confie em Ti de tal forma que mesmo que a direção dos Teus caminhos pareçam cada vez mais se afastar daquilo que eu achava que era o melhor, eu entenda que Tu tens o melhor para mim, ainda que eu não consiga ver. Fortalecer a nossa fé, solidificar a nossa confiança nele. Cuidado de Deus. Deus, com frequência, ouve nossas orações, mesmo quando não nos pareça. Às vezes a sensação que a gente tem, a gente está orando há tanto tempo por algo, e parece que Deus não ouve, que Deus nos dá atenção, mas Deus sempre nos ouve, sempre nos ouve. O cuidado de Deus não pode ser medido pela nossa percepção, aquilo que eu falei há pouco no sermão, né, sobre a presença de Deus. Deus ouve, responde, só que eu não percebo. A ação de Deus tem a ver com toda a história e com algo que ultrapassa a história, que é a eternidade. Nós, quando muito, temos uma visão limitada da história e mesmo assim uma visão bastante apaixonada, que ignora muitas coisas e extremamente circunstancial. Bom, nós vivemos como seres limitados que somos, é isso mesmo. Mas a questão do desafio bíblico é aprender a confiar em Deus, ainda que pareça que Ele não responde. Ainda que pareça que Ele não deu atenção a nós, mas que Deus está agindo poderosamente dentro de um referencial muito maior do que a nossa
perspectiva, obviamente. Necessidade da oração. Se Deus sabe todas as coisas, por que então orar? Então Calvino diz: os que argumentam desse modo não veem a que fim o Senhor instituiu a oração para os seus, porque não a estabeleceu por sua causa, mas em atenção a nós. Porque embora ele esteja sempre em vigilância e faça constantemente a ronda para nos preservar, mesmo quando somos tão tolos e obtusos que não percebemos os males que nos rodeiam, e embora por vezes ele nos dê socorro antes de ser invocado, todavia nos é necessário suplicá-lo constantemente. E de fato, né? Deus muitas vezes nos ouve antes de nós invocarmos. Mas o exercício da oração não é por causa de Deus, é por causa de nós. Na oração, nós expressamos a nossa fé. Nós aprendemos de forma muito prática como nós não temos o controle sobre a nossa vida, como os obstáculos que surgem são maiores do que nós podemos resolver. E eu entendo que é uma diferença grande entre crer em algo e professar. Foi algo que sempre me incomodava, essa questão. Por que Deus quer que eu confesse? Por que a gente fala uma pública profissão de fé? Você crê? Creio. Você recebe? Recebo. Eu estou convencido biblicamente que há uma diferença de uma aceitação interna e uma aceitação professada. A aceitação professada, ela pode ser falsificada, eu sei disso. Mas Deus não quer apenas uma aceitação interna. Ele quer que você declare isso. Mas Deus já sabe. Tudo bem. Mas fale. Já observaram como vocês têm dificuldade? Vocês que eu falo somos nós. Temos dificuldade de admitir verbalmente coisas que nós cremos que sentimos. Não sei se eu me fiz entender. Você sente alguma coisa, sente. Você sabe que sente. Você não nega. Mas você tem dificuldade de falar. Para para pensar nisso. Para mim isso tem a ver com o nosso orgulho. Deus quer que nós professemos a nossa fé. Deus quer que nós falemos. Que nós temos essa conversa. Não, que meu coração, não é isso. Sim, nosso coração. Mas Deus quer que eu fale. E eu creio que nessa transição do sentir e o falar, Deus nos quebra. Deus nos leva a uma maior maturidade e a uma confissão pública daquilo que é relevante para nós. Eu acho que isso muitas vezes é muito difícil para nós, mas Deus, Ele deseja que assim o façamos. Firme nas promessas. Reverendo, era 11h30? Era 11h30 para acabar? Até 1h30? Não tá. Pode ser até meio-dia? Tá, até no máximo meio-dia. Eu vi as crianças saírem aqui, então eu perdi a noção de tempo. Firme nas promessas. O conteúdo da oração. A palavra como combustível de nossas orações. Assim como a preservação do fogo requer que se ponha combustível com frequência, né, igual fazer churrasco, coloca madeira lá, assim o exercício da oração requer o socorro de tais auxílios, para que ela não se desvaneça e por fim venha a se extinguir totalmente. Isso reforça aquela ideia de que orar não é uma questão simples. Se extinguir o fogo da oração, e a palavra de Deus é que vai ser o nosso grande combustível espiritual. O combustível mencionado por Calvino é a consideração sobre a bondade munificente de Deus, meditar sobre os atos de bondade de Deus, conforme expressos em sua palavra, e sobre o seu cuidado para conosco. É um estímulo à oração com fervor,
renovado. A palavra como fundamento de nossas orações. As nossas orações devem ser dirigidas e orientadas pelas Escrituras. O Pai Nosso se constitui, então, numa oração modelar. Então, a oração do Pai Nosso, ela é feita para ser repetida também. Mas antes disso, ela é uma espécie de planilha do que é importante. É um gabarito. Gabarito. Ela não é apenas para ser repetida, mas ela nos dá uma dimensão daquilo que é mais importante ou que deve ser importante nas nossas orações. Na oração do Pai Nosso, nós temos um modelo suficiente para as necessidades da igreja. Tudo está previsto na oração do Pai Nosso. A glória de Deus, o fim de todas as coisas, as nossas necessidades físicas, as nossas necessidades espirituais, tudo está ali. Então, por meio do seu estudo, por exemplo, nós podemos, mediante a iluminação do Espírito Santo, aprender uma série de princípios que podem nos guiar. Outro aspecto que eu destaco é a fé nas promessas. Devemos orar porque Deus nos mandou assim proceder, tendo também como estímulo a certeza de que Deus nos concede aquilo que pedimos em oração. E eu estou aqui adiantando para ver alguma coisa mais que eu possa destacar, e eu quero... Bom, acho que já é suficiente. E os slides vão ficar aí, que vocês poderão depois utilizar se desejarem. A oração, eu quero concluir com isso, ela é muito misteriosa para nós, porque ela não é uma questão mágica. Essa questão de magia está fora das Escrituras, de que você faz isso e aquilo acontece, você deixa a Bíblia aberta, lhe protege. A oração, ela é relevante porque é Deus quem a estabeleceu. Deus, na sua palavra, exercita a nossa fé para que nossa fé seja desenvolvida. Deus sabe do que necessitamos, mas Deus quer que nós falemos. Os pais gostam de ouvir seus filhos. Os pais gostam de ouvir seus filhos. É muito interessante. Vocês veem, vocês até gravam os seus filhos falando, aprendendo a falar palavras que falam errado, igual o velho falando cetérgio errado lá. Então, Deus quer nos ouvir, Ele tem prazer nisso. Agora, nós não dominamos isto porque não é um mecanismo. Essa época do frio, em geral, aqui chama descarga do banheiro. É descarga que usa esse termo aqui? É que eu conheço como descarga. Na época do frio, em geral, as descargas das casas começam a dar problema. E a mulher vai falar assim, eu falei que meu marido, ele não trocou ainda. Tá, mas troca, meu irmão. Troca. Então, começa a dar vazamento. É muito comum. Vazamentozinho, é quase imperceptível o vazamento. Na conta de água você vai perceber. E você vai comprar um reparo da Hidra, da Deca, passa a vaselina, que já vem lá um kitzinho, passa, etc. Você tira, bota ovo, etc. Eu já fiz isso N vezes. Eu nunca encontrei, nunca é uma força de expressão, eu nunca encontrei algo que eu olhasse, está estragado o anterior. Essa borracha está cortada, está puída. Nunca encontrei algo assim. Eu sei que de alguma forma não está funcionando. E eu coloco o novo. E eu coloco o novo e funciona. E eu não entendo por quê. Mas funciona. A fé cristã não é a vida de funcionalidades assim. Eu vou orar porque Deus mandou. Pai nosso está no céu. Não é isso. Nós fazemos o que Deus manda num ato de fé, porque foi este o caminho que Deus estabeleceu. Mudando o que deve ser mudado, é como no Antigo Testamento. Pensem bem. Nenhum ser humano jamais foi salvo sem Jesus Cristo. Nenhum. Mas a maioria do povo nunca vislumbrou Jesus Cristo.
Nunca. Hebreus fala de alguns homens que viam o invisível, mas eles não tinham clareza quanto a isso. No entanto, os sacerdotes instruíam o povo, os profetas, a confiarem em Deus e seguirem um método de Deus. Quando o povo oferecia seu sacrifício, o povo não necessariamente entendia que aquilo apontava para o sacrifício de Cristo, mas estava obedecendo a Deus. Não é que Deus fala, nossa, esse sacrifício é cheiroso, gostei dessa ovelhinha que foi oferecida. Não era isso. Ali, o povo estava demonstrando a sua fé no caminho proposto por Deus. O que eu estou querendo dizer é que eu não sei, e Calvino também não sabia, como a oração ela funciona. Porque não é uma máquina, não é uma mágica, não é apertar uma tecla, mas é o caminho que Deus estabeleceu para nós nos relacionarmos com Ele. E neste caminho nós somos educados, somos instruídos, somos aperfeiçoados. E esta oração, ela será sempre orientada em todos os sentidos e corrigida a partir da palavra de Deus. É a palavra que é o nosso manual de oração. E o Espírito que nos deu a palavra é o mesmo Espírito que habita em nós e que intercede por nós. Isso é magnífico. E em Calvino essas concepções são muito claras. E eu espero que isto nos leve a orar mais. Ah, mas qual a diferença que faz? Eu não sei. Mas a palavra de Deus nos diz para que nós perseveremos em oração. E em nossa perseverança, nós podemos observar biblicamente que nós teremos aprendendo a sermos mais submissos a Deus, confiantes em Deus. Nós estamos sendo quebrados muitas vezes em nossa arrogância, em nossa autossuficiência e aprendendo a descansar nas promessas de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.